infelizmente, hoje nós vamos, apesar de tudo estar baseado na Bíblia, nós vamos usar pouco a Bíblia hoje. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 12, que vai ser uma base para vocês poderem entender a nossa palavra de hoje. Então abram suas Bíblias, Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 3. É uma passagem muito conhecida, onde Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei, e te farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos fechar nossos olhos, mas permaneça com a Bíblia aberta. Fazer uma brincadeirinha igual o pastor Cláudio Duarte faz. Pode fechar o olho, irmão, que ninguém vai pegar nada seu não, que é todo mundo conhecido. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, Senhor, diante de Ti para pedir a Tua bênção, Senhor. Quero pedir, Senhor, que o Senhor venha me usar como um canal de bênção, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, através de mim trazer a Tua palavra. Aquilo que o Senhor quer que os irmãos compreendam essa noite. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor. E que o Senhor nos tire da nossa zona de comodismo, na nossa zona de tranquilidade, e que essa palavra venha bater de frente conosco, nos confrontar, Senhor, para que nós possamos, Deus, a cada dia que passar, se achegar mais e mais a Ti, fazer cada vez mais a Tua vontade, andar cada segundo nos Teus caminhos, Senhor, e que nós jamais nos desviamos dele. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, irmãos, tem um tema. O tema é: toda ação tem uma consequência. Ontem, na hora que eu falei isso para o pastor Joaquim, eu falei, toda ação tem uma, e ele falou, como que é, pastor? Uma reação. Toda ação tem uma reação. Não, não é reação não, é consequência. Esse tema veio no meu coração devido a uma semana bem turbulenta que eu vim passando, e que Deus veio mostrar para mim que como que eu podia estar agindo daquela forma e pensando daquela forma e fazendo daquela forma se eu ensino para os meus filhos. A Larissa está ali e ela não me deixa mentir, que eu ensino eles. Toda ação que você tiver vai ter uma consequência. E aí eu fiquei pensando, mas como eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho meus momentos Lutero com Deus, eu e Deus, e eu fico, mas Senhor, por que vai ter uma consequência para mim se não sou eu que estou fazendo isso? Aí ele veio, não é você? Tem certeza? Quem está aqui discutindo comigo? É o fulano? Não é, é você. E você levantar esse questionamento, Jéssica, contra mim, vai gerar uma consequência. E aí começou a vir à minha mente algumas histórias. E esse versículo de Gênesis sobre Abraão foi o primeiro que Deus me deu. Porque imagina, Deus fazer uma promessa a um homem que, pelo que eu conheço da história dele, morava com os pais, tinha até uma certa regalia, uma quantidade de bens, vivia, mas não vivia numa terra onde Deus queria que ele ficasse. E se ele teve essa
proposta de Deus é porque ele já conhecia Deus. Os pais dele devem ter passado algum conhecimento sobre Deus para ele, né? E aqui, se vocês prestarem atenção, fala para Abraão sair da terra, de perto dos parentes, da comodidade do pai, da casa do pai dele, e ir para um lugar aonde Deus iria mostrar. Ou seja, Deus não falou assim: Joaquim, sai daqui da Rua Bahia e abre uma igreja lá no Cinco Conjunto. Não. Mais ou menos isso. Joaquim, ó, você fecha as portas da igreja daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar onde vai ser essa igreja. Tipo, Joaquim pode pensar: mas Deus, como assim? Como que eu vou saber? Eu vou fechar tudo aqui e vou para onde? Duvido que se você não ia pensar, se você não ia perguntar isso para Deus. Abraão não questionou. Abraão pegou o que ele tinha e foi. Abraão, como todos já conhecem a história, era um homem idoso. A sua esposa era uma mulher idosa. E a sua esposa não poderia ter filhos. Não podia ter filhos. Ela era estéril. E Deus fez uma promessa. Além de falar para ele: ó, sai que eu vou te mostrar. Ele ainda fez uma promessa: de ti eu farei uma grande nação. Se a irmã Brunilda não tivesse filhos e não tivesse neto, e Deus chegasse para ela hoje e falasse: eu vou fazer de você, irmã Brunilda, uma grande nação. Vocês todos que estão aqui vendo a irmã Brunilda, vocês iam ficar meio: ah, peraí, né? Ela já tem uma certa experiência, não vou falar idade, tá? Não. Uma certa experiência, creio que não se fadigaria demais durante os 9 meses. E o parto? Meio complicado. Não é assim que nós humanos olhamos e pensamos? Mas Deus fez essa promessa para Abraão. Agora vai vir o X da questão, irmãos. Deus fez uma promessa, Abraão aceitou a promessa e foi. Mas no decorrer do caminho, muitas coisas aconteceram. Muitas. Deus pediu para Abraão se separar do sobrinho Ló. Deus foi lá salvar Ló de Sodoma e Gomorra. E foram acontecendo muitas coisas, muitas coisas. Deus fez uma segunda aliança com Abraão. Trocou o nome dele, que o nome dele era Abrão, e da mulher Sarai, e virou Abraão e Sara. Mas a Sara, ela começou a se angustiar, porque ela já era de idade e cadê o filho? E Deus, e Abraão também tem uma parte aqui na palavra que fala que ele questionou Deus: mas eu já sou de idade. E aí o que aconteceu? Sara quis dar um jeitinho. Primeira ação de Sara foi o quê? Dar um jeitinho. Eu sou velha, está demorando demais, Deus prometeu, mas até agora não fez nada. Então, quer saber, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Foi lá e deu a serva, Agar. Essa serva engravidou, gerou um filho. E qual foi a consequência dessa ajudinha que Sara quis dar para Deus? Depois que Agar teve filho, ela se sentiu no direito de também ser, como que eu posso usar a palavra aqui? Patroa. E ela começou a tirar sarro, podemos assim dizer, de Sara. Por quê? Ela deu um filho para Abraão. Creio eu que um homem já de idade, que não tem filhos, começou a dar um pouco mais de atenção para Ismael, querendo ou não, para Agar. E Sara começou a... opa, tiro saiu pela culatra. Aqui é a primeira ação e consequência.
A gente poderia voltar até mais lá atrás na história, no princípio. Se a gente for contar a primeira ação e consequência que houve no mundo, é a questão das Eva ser iludida, tomar a ação de querer comer a fruta porque ela queria saber mais, né? E a consequência foi a expulsão do paraíso. Mas essa história de Sara me chama muito porque, assim, principalmente nós mulheres, nós temos muito disso, de querer dar jeito em tudo. De querer dar jeito em tudo. Filho está teimando, filho não quer obedecer, você já falou, já fez, ou quando o filho está sofrendo, quer dar um jeitinho para ele parar de sofrer. E aí, essa história de Sara é um clássico. E a hora que ela viu que Agar estava tendo mais privilégios que ela, o que ela fez? Primeiro ela brigou com Abraão. E Abraão falou: mas mulher, eu só fiz o que você mandou. E aí Agar, com medo do que ia acontecer, primeiro fugiu. Mas depois Deus mandou ela voltar. Quando Sara teve o seu filho, e Ismael já era um mocinho, essa é a segunda consequência daquela ação que ela tomou lá atrás. Ismael começou a, podemos colocar assim, judiar do irmãozinho mais novo, né? Quem tem irmão mais velho aqui sabe que de vez em quando o irmão mais velho dá umas extrapoladas, né, Josiane? O irmão mais velho dá umas extrapoladas de vez em quando. Né, dona Larissa? O irmão mais velho de vez em quando dá uma extrapolada. E aí a consequência do que gerou Ismael começar a querer mostrar que era o irmão mais velho para Isaac, foi que Sara simplesmente olhou para a cara de Abraão e falou: você some com essa mulher daqui. Mas eu fiquei questionando quando eu estava estudando sobre Agar. A culpa foi de Agar? Não foi. Porque quem tomou a atitude de entregar Agar para Abraão foi Sara. E o que aconteceu? Agar pagou pelo ato que a Sara tomou. Todas as vezes que eu falo isso para as minhas filhas, que toda ação leva a uma consequência, eu complemento com a seguinte forma: e a consequência, às vezes, não vai atingir só você. Vai atingir quem está do seu lado. Outra história também que é clássica é Davi, um homem de Deus, que Deus capacitou e muito bem, que enfrentava leões, que enfrentava ursos, que conseguiu derrubar um gigante com uma pedra. Apesar de que, se você parar para analisar, Davi teve medo, porque se ele não tivesse tido medo, ele não tinha pego 5 pedras. Não é verdade? Ele passou lá na beirinha do rio e pegou 5. Ele falou: se falhar uma, eu tenho mais 4. Mas foi só para descontrair, tá, gente? Davi, o que aconteceu? Ele batalhou, ele cumpriu ordens que Saul mandou ele fazer, coisas que até ele achou estranho, mas mesmo assim ele foi, cumpriu. Por quê? Ele gostaria de ter casado, ele gostaria de casar com a filha do rei, com a Mical. Mas olha só uma ação que ele tomou. Por quê? Ele ficou bem de olho em... como que é o nome dela? Fugiu agora, pastor. Oi? A moça lá que Davi, a mãe de Salomão? Mãe de Salomão? Betseba. Betseba. Isso. Betseba. Ele ficou bem de olho nela, trabalhando lá no reino. E olha qual foi a atitude que ele tomou.
colocar o marido dela, que era guerreiro no exército, logo na comissão de frente, porque sabia que quem ficasse lá ia morrer, para fazer o quê? Ficar com a mulher do outro. Olha que lindo. Mas e qual que foi a consequência dessa ação que ele teve? O primeiro filho que ele teve com Betseba, esse nome enrosca, faleceu. Morreu. Ele ficou de luto, doeu na alma dele, mas na consciência dele ele viu que aquilo ali era uma consequência da atitude que ele tomou. E essa atitude, essa consequência, atingiu apenas Davi? Não. Atingiu a mulher. E atingiu ainda duas vezes, porque primeiro ela ficou viúva. Ela deve ter sofrido pelo marido que ficava com ela, que cuidava dela. E depois pela perda do filho. E os dois sofrimentos que ela passou, foi por culpa dela? Foi por consequência de um ato que Davi teve. A Bíblia está com inúmeras passagens de atos que geraram consequências. Outra clássica, eu estou indo e voltando, mas outra clássica. O povo no Egito. Historiadores e professores dizem que era uma travessia para eles fazerem do Egito até Canaã, que na verdade eles iriam levar 3 meses. E por causa de ficar resmungando, mas o pior de tudo foi por causa de Moisés, né pastor? Moisés que não obedeceu quando Deus falou que era para ele só pedir para a pedra sair água, e ele bateu. E aí Deus falou que por causa disso ele não ia entrar dentro de Canaã. E eles ficaram 40 anos, enquanto não morreu todos da geração que saiu do Egito, não entraram em Canaã. Olha só, por causa do ato de um, muitos sofreram. Mas a Bíblia também relata coisas e atos que geraram consequências boas, muito boas. Daniel era uma pessoa que, mesmo quando foi determinado que não se podia prestar reverência a outra pessoa ou a outro Deus que não fosse ao rei de Jerusalém, qual foi o ato dele? Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele abria a janela da onde ele morava, dobrava o joelho e clamava ao Senhor. E qual foi a consequência disso? Foi ele ser jogado dentro da cova dos leões. Mas por ele ter sido fiel ao Senhor, e ele ter tomado uma atitude, uma ação, de obediência ao Senhor, Deus fechou a boca dos leões. E ele sobreviveu. E a consequência desse ato dele também não foi só para ele. Porque o rei, quando chegou de manhã, porque ele passou a noite toda aflito, será que Daniel vai se salvar disso? Está na Bíblia. Não estou contando a historinha da carochinha, não. A primeira coisa que ele fez quando amanheceu o dia foi até a cova dos leões. Daniel, você está aí? E para a honra e glória do Senhor, ele viu que Daniel estava lá. E o que aconteceu? Ele se converteu. E ele fez um decreto onde todos deveriam adorar o mesmo Deus que Daniel. Muitas coisas. Nós temos muitas histórias. A Bíblia é um livro tão maravilhoso. Eu acho que ele é o melhor livro de histórias que pode existir.
você vai encontrar inúmeros. Um ótimo exemplo também, aquele profeta, pastor, que foi levado na carruagem de fogo. Não, Elias. Elias, né? Estou perguntando, pastor, porque o meu rascunho caiu da Bíblia, eu acho que a minha irmã não viu. Tinha tudo anotado, viu? Eu fiz minha tarefa de casa. Elias. Todas as atitudes que Elias tomou gerou consequências. Consequências boas, que refletiu em muita pessoa. E para a honra e glória do Senhor, e também para a salvação dele, ele foi arrebatado. Hoje eu quero desafiar vocês a esquadrinhar o coração de vocês, a mente de vocês, e pensar: eu já tomei atitude que gerou uma consequência? E essa consequência foi uma consequência boa ou foi uma consequência ruim? Vou pedir que vocês fechem seus olhos. Esse é um momento que tem pessoas que ficam, às vezes, com preguiça quando quem está à frente fala: feche seus olhos, peça ao Senhor, faça. Mas a melhor forma que você tem é examinando você mesmo. Quando eu li isso num livro, que quando você para de apontar os defeitos dos outros e começa a ver os seus, a transformação acontece. Então, quando você para de ver a ação dos outros e a consequência que os outros estão gerando, e começa a ver os seus atos, as suas consequências, os atos que você tem tomado e as consequências que ele tem trazido, não só para você, mas para você, para o seu irmão, para os seus filhos, para o seu marido, para as pessoas da empresa onde você trabalha, você começa a querer a transformação. Vá se examinando. Você tem tomado atitudes que geram consequências boas? Você tem feito atitudes que geram alegria, felicidade, paz, comunhão entre você e outras pessoas? Ou as atitudes que você tem tomado, além de te afastar de Deus, tem destruído a sua família, o seu lar, o seu trabalho, a sua escola, os seus amigos? O que você tem feito na sua vida? Quais são as suas atitudes? Quais são as consequências do que tem acontecido na sua vida? Senhor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei, Deus, que muitas vezes eu tomo atitudes, Pai, que primeiro desagrada a Ti, e segundo, Senhor, vem trazendo consequências tão ruins para todos aqueles que me cercam, para todos aqueles que convivem comigo. Mas, Pai, essa noite, Deus, me traz à memória
todas essas atitudes. Senhor, faça com que eu veja todas as consequências. E principalmente, Deus, me dê a sabedoria, Pai, para poder, de agora em diante, tomar atitudes, Deus, que vão gerar consequências boas, não só para mim, mas para todos os que me cercam. Que o Senhor hoje, Deus, me dê mansidão para poder tomar algumas atitudes, Deus. Pois muitas vezes, Pai, nós tomamos atitude no nervosismo, numa rapidez que é desnecessária. E nós acabamos, Senhor, tomando atitudes ruins, que geram coisas ruins. E quando, Senhor, nós precisarmos de tomar uma atitude rápida, que o Senhor nos dê o discernimento, a sabedoria, Pai, para podermos tomar essa atitude sabiamente. Pois, Senhor, eu já estou cansada das consequências ruins, de atitudes ruins que eu já tomei. Creio, Senhor, que os irmãos aqui também, se analisando e vendo, também estão cansados, Pai, de tomarem atitudes ruins, terem atitudes ruins e sofrerem com as consequências que vierem. Oh Deus, te agradeço, Pai, pois o Senhor já está transformando corações aqui. O Senhor já está trazendo sabedoria aqui, Senhor. O Senhor já está trazendo discernimento, Pai. E eu sei que nessa noite pessoas vão sair daqui, Deus, prontos, preparados para tomarem atitudes corretas, para gerarem consequências boas. Obrigada, Deus.